Bom dia. Hoje começamos mais um conteúdo a ser discutido. Ah, É uma enfermidade causada por um protozoário conhecido como leishmania. Faz parte de mais um conteúdo da disciplina Parasitologia Humana. Eu me chamo professor Rogenaldo Chagas, ligado ao Departamento de Ciências Exatas Ciências da Vida, DCV, da Universidade do Estado da Bahia. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de aula. Então, já estudamos alguns outros organismos que pertencem ao reino protísteo. Só lembrando, estudamos a Giardia lamblia, estudamos as amebas, né, em tamanho de solício. Agora vamos estudar mais um grupo unicelular, por isso pertence ao reino protísteo, ao subreino Parazoa, ao subfilo, ao filo Sarcomatigóphora, ao subfilo Matigóphora, uma ordem que dá nome a esse grupo, que é a ordem Kinetoplastica. Essa ordem é importante porque ela localiza taxonomicamente esse grupo, ou seja, tem uma característica que é apresentar uma vesícula chamada plástico, e esse plástico inicialmente foi descrito como correlato com o movimento flagelar. Hoje a gente sabe que ele tem outras funções distintas desse movimento flagelar, e esse plástico foi chamado de kinetoplástico. Kinetoplástico, sim, vem de movimento. Então, todos os protozoários que estão dentro dessa ordem, eles apresentam uma estrutura interna celular, kinetoplasma. Subordem Trypanosomatidae, família Trypanosomatidae, gênero Leishmania, e a espécie que nos interessa, a Leishmania spp. Característica geral, são protozoários, todos dotados de movimento porque têm flagelo, apresentam dois hospedeiros obrigatórios, né? Portanto, seu ciclo é heteroxílico. Esses hospedeiros, um é vertebrado e o outro é invertebrado. O habitat desse, o habitat desse protozoário vai acontecer no interior do trato digestório do vetor, então do hospedeiro intermediário, que é o mosquito. Então, ele vai colonizar o trato digestório, e é importante observarmos como essa colonização acontece, porque nós temos subespécies, né, subgrupos dentro do gênero Leishmania, né? Daí a gente chamava de subgênero. Dentro do gênero Leishmania, temos uma variação de grupos com características comuns que formam o subgênero Leishmania, e tem uma variação de características de um outro grupo que forma o subgênero Viana. Então, o grupo do subgênero Leishmania, normalmente os protozoários vão estar distribuídos no intestino anterior até o intestino médio do mosquito, quando colonizando o hospedeiro intermediário. E o subgênero Viania vai estar colonizando todo o trato digestório, então vai estar no intestino anterior, médio, superior. Okay? Dentro do hospedeiro vertebrado, todos os protozoários, seja do subgênero Leishmania ou do subgênero Viania, eles vão utilizar do sistema monofagocitário, né? Ou utilizar células mononucleares que façam alguma fagocitose, e, em particular, quem faz isso, com quem eles estabelecem uma interação muito tortícola e eficiente, são os macrófagos. Sabendo disso, a, a leishmaniose é agrupada a partir dos quadros patológicos e clínicos que ela apresenta. Então, a gente conhece 4 grandes grupos de expressão patogênica e clínica da leishmaniose. Então, a gente tem a leishmaniose cutânea, restrita apenas à derme, à epiderme. Temos a leishmania mucocutânea ou cutânea mucosa. Aqui vai, para além da epiderme, ela vai se instalar em tecidos mucosos. Então, causa a patologia tanto na derme quanto na epiderme. Essas normalmente ocorrem em áreas específicas, como nariz,
boca, orelha, tá? A cutânea pode se estabelecer em qualquer área do corpo, né? Mesmo porque a pele nos reveste externamente todo o corpo. A leishmaniose visceral ou calazar, que vai se estabelecer em órgãos internos, por isso é chamado de visceral, sobretudo baço, fígado, progressivamente para o leishmaniose mucocutânea, ou leishmaniose cutânea difusa, é aquela que também vai ficar restrita à pele, mas vai ter uma expressão diferente da leishmaniose cutânea, forma úlcera na derme e epiderme, e a leishmaniose cutânea difusa ela vai formar nódulos, sem necessariamente formar as ulcerações. Né? A partir do conhecimento desses grupos de protozoários do gênero Leishmania e dos seus subgrupos, subgêneros, Leishmania e Viania, a Organização Mundial de Saúde, desde 1990, criou agrupamentos das espécies que comumente acontecem no mundo e deu um nome para se referir a esse conjunto de protozoários, de subgêneros diferentes, mas que causam a leishmaniose naquela área do planeta, né, naquele território. E aí a gente conhece o complexo da leishmania brasileira, que envolve 4 espécies: leishmania brasileira, manamense, goianense e peru. O complexo leishmania mexicana, onde estão as regiões neotropicais, lá tem 6 espécies causadoras da leishmaniose, que é a leishmania mexicana, amazonense. O complexo leishmania donavani, onde está leishmania donavani, infanto e chagas, e leishmania cutânea do Velho Mundo, onde estão a leishmania trópica, marjo e a etiópica. Só para a gente ter noção do que por que é importante conhecer a leishmaniose, os dois subgêneros já descritos, é porque a patologia ela vai se apresentar, os sinais clínicos irão se apresentar a partir de uma expressão diferencial da presença de um gene em qualquer um desses subgêneros e faça com que a expressão da doença, a expressão do sinal clínico seja diferente. Então, a presença ou a ausência desse gene vai estar diretamente ligado com a presença ou a ausência daquele tipo de patologia, com a ausência ou presença daquele tipo de sinal clínico. Então, para que a gente possa compreender, vamos olhar essa tabela que tem um grupo de espécies aqui e como elas podem se expressar. Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo, onde eu acabei de marcar aqui para vocês. A gente tem Leishmania e do parente Viania brasileira. Essa nomenclatura de respeito chama a atenção que a espécie pertence ao gênero Leishmania, ao subgênero V, que é Viania, e a espécie brasileira. Ela causa lesões cutâneas e mucosas. Tá? A leishmaniose viana peruviana, ela predominantemente apresenta expressões cutâneas. Significa que aquele subgênero pode reagir com a patologia apenas a nível da derme e da epiderme, mas também pode causar uma lesão a nível das cartilagens de todo o tecido mucoso e apresentar-se como uma leishmaniose mucocutânea. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Leishmania mexicana. Né? Essa espécie ela pertence ao gênero Leishmania, subgênero Leishmania, espécie mexicana, e ela tem uma expressão cutânea. A patologia se estabelece na pele, mas eventualmente ela também pode causar uma leishmaniose cutânea difusa, ou seja, ora ela pode produzir úlceras, ora ela pode produzir nódulos sobre a pele. Então, a importância desse gênero é para agruparmos essas espécies conforme as patologias e os sinais clínicos que eles podem causar. De uma maneira geral, a
falando um pouco da morfologia do protozoário da leishmania, eles apresentam três formas bem conhecidas, que é a forma de promastigoto, promastigoto metacinco e a... Alguns autores sugerem uma fase intermediária chamada paramastigoto, é quando acontece a multiplicação ainda no trato digestório, no intestino do inseto. Outros autores não consideram, acham que isso é uma fase comum da migração da fase amastigoto para a promastigota. Então, nós temos a forma promastigota metacíclica e paramastigota no interior do inseto, enquanto isso a gente tem a forma amastigota dentro do hospedeiro mamífero. Tá bom? A reprodução é uma reprodução simples, baseada numa divisão binária, né, que acontece mesmo dentro das células do hospedeiro vertebrado ou dentro do intestino. E aí, na imagem que vocês observam, à sua esquerda você tem uma célula grande, globosa, esbranquiçada, com várias células menores de cor lilás, preenchendo toda essa célula, e no seu interior uma estrutura circular, voltada para o polo direito, que é o núcleo. Então, isso aí seria um macrófago, nessa região polar, o núcleo, e cada unidade esbranquiçada, ele lá, se vocês conseguem ver, preenchendo, ocupando todo o citoplasma, seria as formas amastigota. Ao outro lado, a gente tem as formas promastigota e cultura, onde a gente consegue ver uma célula mais alongada, ela é mais fusiforme, com o flagelo ativo. Dessa forma, ela é livre e natante, aqui normalmente está dentro do trato digestório dos insetos. A organização celular já é bem conhecida, a gente conhece os 36 cromossomos desse grupo de protozoários, seus 305 genes já foram identificados, e o que marca esse grupo é, então, o kinetoplasta. O que é esse kinetoplasta? O kinetoplasta é uma vesícula que está próxima à mitocôndria, que é única e grande dentro dessa célula, e esse kinetoplasta tem diversas funções. Ele inicialmente foi descrito como uma função de movimento flagelar. Hoje a gente sabe que ele secreta cópias de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro leva a mensagens para a síntese de aminoácidos que vão compor estruturas do flagelo, mas também levam mensagens para formar aminoácidos que vão compor proteínas que atuarão na adesão, no momento em que o protozoário vai invadir a célula do sistema mononuclear, ou seja, o macrófago. Existe também indícios de que esse kinetoplasta apresente a competência de escape do sistema imune, ou seja, secreção de determinadas proteínas que possam mascarar a presença do protozoário do hospedeiro. E, finalmente, existe também a correlação com a secreção de substâncias enzimáticas que atuem na degradação celular. À sua esquerda, nós temos a forma mastigota circular com núcleo grande, uma única mitocôndria e o kinetoplasta, e do lado direito, uma forma alongada, fusiforme, flagelar, com o núcleo mais central, uma mitocôndria e um kinetoplasta único. Aí, para a gente conhecer um pouco mais as formas que foram ditas, a forma promastigota em desenho, né, à esquerda, e forado com o gol do lado direito, percebam que a gente já consegue ver o flagelo, e no interior da célula a gente vê duas áreas bem marcadas. Uma mais circular, que seria o núcleo, e uma menor, em forma de bastão, que seria o kinetoplasta. Nas imagens superior, à sua direita, você vê um macrófago. Dentro do macrófago, você consegue observar várias estruturas arredondadas preenchendo esse macrófago. Então, isso aqui é uma forma amastigota. Eu também consigo ver essa estrutura circular globosa, que é o núcleo, em lilás.
em uma forma menor, né, mas também arredondada, também em lilás. Seria o kinetoplasma. Então, isso chama atenção para a forma amastigosa. E aqui, flagelo, forma fusiforme, núcleo e kinetoplasma, que chama atenção para a forma promastigota dessa espécie de protozoário. E para a gente conhecer e se apropriando mais da morfologia desse grupo, aqui a gente consegue ver um macrófago que foi rompido. Esse macrófago que foi rompido, ele liberou todas as formas da mastigota. A gente consegue ver aqui, ó, não há mais a membrana plasmática dessa célula. Então, originalmente, o macrófago era assim, a membrana foi rompida e aqui a gente consegue ver todos os amastigotos que foram liberados com o rompimento dessa membrana. Aqui a gente consegue ver uma forma promastigota. É importante que essa forma promastigota em cultura apresenta uma divisão longitudinal e as formas promastigotas elas ficam alinhadas uma ao lado da outra, formando uma rosácea. Então, isso é importante, inclusive, no acompanhamento do crescimento das culturas. É como se uma desses indivíduos começasse a entrar em divisão celular, né? E quando ele se dividisse, gerasse uma outra célula aqui ao lado, outra aqui ao lado, outra aqui ao lado, forma esse conglomerado de formas promastigotas que lembra uma rosa, com um meio, né? Normalmente é o meio que tem uma coloração mais avermelhada, mais roxa. Foi dada essa organização das formas promastigotas quando se multiplicando por divisão longitudinal em cultura, né? Assim se dividindo, rosácea. Okay? Quem é, então, o invertebrado que serve de hospedeiro? O invertebrado são os flebotomíneos, todos da família Psicodidae, a subfamília Flebotomíneae e dois gêneros me chamam a atenção, que é o Lutzomia e o Flebot. Então, são comumente chamados de mosquitos palha. Isso se deve à cor que eles têm. Então, tem cor de palha, marrom claro, bege, né, creme. São todos muito filosos, então o corpo inteiro é coberto de pelo. A fêmea é maior que o macho, então a gente consegue notar alguns dimorfismo sexual. O dimorfismo começa pelo tamanho do abdômen. A fêmea tem um abdômen mais avantajado, mais oblongo, para caber os ovos na região do oviduto, onde as fêmeas guardam os ovos no período reprodutivo. O macho tem um abdômen mais mas ele é menor. E no final do abdômen, da extremidade do abdômen, o macho tem um conjunto de ganchos. Esses ganchos ajudam a fixar a fêmea, o abdômen da fêmea ao abdômen do macho durante a cópula, e a cópula pode acontecer durante o voo ou mesmo em pouso. É muito comum durante o voo, e para que a eficiência aconteça da transmissão dos gametas do macho para a fêmea, esses ganchos ajudam a prender, né, a fixar os dois indivíduos durante a cópula. A ecologia do flebotomínio é muito conhecida de todos nós, é muito parecido com a Aedes aegypti, com o Culex. Então, os indivíduos têm um hábito crepuscular, então, no final da tarde para a noite, os adultos se tornam ativos. Esses adultos vão estar em tocas mais escuras, mais protegidas. No ambiente vão estar dentro de tronco, de árvores, dentro de coco, de casca de coco, folhas secas, né? Dentro de grutas ou pequenos orifícios. Próximo da nossa residência, obviamente, no entulhamento de lixo, de restos de materiais, e depende de locais úmidos, né? Portanto, eles precisam ter áreas onde eles possam fazer a ovoposição de seus ovos. Esse ambiente tem que ter temperatura acima de 20 graus, então todos os países tropicais já trazem essa característica.
O nosso país, em especial, também tem essa característica. A fêmea coloca de 40 a 70 ovos por desova e elas fazem isso, né? É, ao longo de sua vida. Algumas dezenas, né, de vezes, então a fêmea pode fazer desovas sucessivas, aproximadamente 2 desovas ou 3 desovas por dia. A fêmea pode executar. E uma vez que os ovos são depositados, eles vão eclodir com 1 semana ou 17 dias. Depois de decorrido esse tempo da eclosão, as larvas vão sair dos ovos e vão se nutrir de toda a matéria orgânica que está no ambiente. Essa matéria orgânica é formada de lodo, é formada de resto de bactéria, de limo, e se estabelece no local aonde os ovos foram depositados, normalmente em poças, normalmente dentro de resto de casca de madeira, e depois de aproximadamente 15 dias a um mês, essas larvas todas assumem a forma de pupa. Da pupa, 2 semanas depois, elas se tornam adultos alados, continuam o ciclo de desenvolvimento. Tá? Pensando um pouco na epidemiologia desse mosquito, é importante a gente trazer aqui dois dados para vocês. É de como se distribui a leishmaniose visceral no Brasil, né? E chama a atenção de que a gente tem áreas no Brasil em que não acontece a leishmaniose, né? Esses gráficos vão chamar a atenção para a leishmaniose cutânea e visceral. Áreas no Brasil onde acontece uma transmissão muito elevada, áreas moderadas e áreas que acontece a transmissão esporádica. Só lembrando que esses dados são de 2016, porque ainda não houve um censo adequado para a atualização desses dados. Sobretudo, vocês estão acompanhando telejornais ou o momento pandêmico e a desorganização da gestão federal do sistema de saúde não permitiu ainda que acontecesse o censo e as pesquisas para levantamento epidemiológico previstos para o ano de 2020. Tá bom? Então, vamos observar aqui o primeiro gráfico, infográfico. Esse infográfico traz a distribuição do território brasileiro com cores branco, amarelo, verde e vermelho, e como a leishmaniose cutânea e visceral se distribui nele. Se vocês observarem, todas as cores estão mais concentradas no nordeste do país, uma pequena parte do norte e uma pequena parte do centro-oeste. Tá? Em amarelo são a área em que acontece a leishmaniose de forma esporádica, em verde, áreas moderadas, e em vermelho, áreas muito intensas de transmissão e ocorrência dessa doença. Né? Então, nos chama a atenção a Bahia. A Bahia tem casos tanto moderados, quanto intensos, quanto esporádicos. Né? O Nordeste inteiro segue o mesmo padrão da Bahia, áreas verdes, vermelhas e amareladas. O norte do país e o sul do país são as áreas do território em que a gente tem a menor frequência, né, dessa enfermidade. Quando a gente pensa isso em número de indivíduos, a gente percebe aqui, ó, em número de indivíduos acometidos, a gente percebe que a Bahia está em vermelho, novamente observando o Nordeste, a Bahia, a Ceará e Maranhão são os estados que têm o maior número de casos, então de 300 a 589 casos por ano, isso com o dado de 2016, né? E seguido do Piauí, né, entre 100 e 300 casos, e os demais estados, por exemplo, regiões do norte ainda em cinza, como não sem nenhum caso, né, Amapá sem nenhum caso, e casos
uma quantidade de casos inferiores a 10, né, como no Sul, Florianópolis, né, Foz do Iguaçu, com número de casos muito restrito. Então, é uma região que afirma a condição ambiental necessária para a proliferação do mosquito e a relação com o ecótono florestal, ecótopo florestal. Ou seja, essa população tem suas residências instaladas bem próximas da vegetação, são áreas rurais, existe uma disseminação da doença e caracterizam a epidemiologia dessa enfermidade. O ciclo biológico é muito simples. Vamos imaginar aqui, começando pelo número 1, que o flebotomínio faça um reparto sanguíneo no vertebrado, no hospedeiro vertebrado, e quando ele faz o reparto sanguíneo, ao introduzir a probóscide, sugar o sangue, a probóscide é a estrutura bucal que ele usa para romper, lesionar o tecido e achar um vaso ou um capilar e sugar o sangue. A probóscide, vocês vão imaginar, é um tubo longo com uma abertura a 45 graus, então ele lembra uma agulha, tá? Então ele é capaz de sugar o sangue a partir daí. Quando ele faz esse reparto sanguíneo, a partir da saliva, né, da glândula salivar, a saliva vai sendo liberada durante a sucção do sangue, e nessa saliva é que estão presentes as formas cromatigota metacíclica. Essas, então, conseguem chegar na pele, na derme, e elas acionam os macrófagos. Então, elas sinalizam os macrófagos, elas têm receptores de membrana para os macrófagos, elas têm um complemento que vai funcionar com os macrófagos, e elas, então, são engolfadas por esse macrófago. Essa célula do sistema mononuclear vai se aproximar, vai permitir a adesão entre o protozoário e o macrófago. O macrófago, então, vai formar uma vesícula e engolfar esse protozoário para o seu interior. Dentro do seu interior, o macrófago já foi envolvido por uma membrana, né? E dentro dessa membrana vão acontecer mudanças morfológicas e fisiológicas do protozoário. Né? Ele perde essa forma alongada, ele perde o flagelo, assume uma forma menor, mais arredondada, e ele entra no estágio de intensa multiplicação. Então, o DNA é copiado quase que continuamente, as divisões celulares são sucessivas, e há um aumento do número dessas formas, agora chamada amastigoto. Durante a infecção, são chamadas de promastigotos metacíclicos. Ao penetrarem no macrófago, assumem a forma de promastigoto, com atividades metabólicas diferentes, com síntese de DNA diferente no amastigoto do que no promastigoto, intensa divisão celular, e eles vão se multiplicando e ocupando todo o espaço daquela vesícula, que vai se distendendo e tomando todo o espaço da célula macrófago. O macrófago, então, vai permanecer repleto com esses amastigotos ou mesmo romper. Quando acontecer o rompimento desse macrófago, outras formas amastigoto vão ser liberadas na corrente sanguínea, e elas vão invadir outros macrófagos que vão se distribuir por diversos tecidos. Esses macrófagos vão transitar pela corrente sanguínea e podem ser capturados por outro mosquito quando este fizer o reparto sanguíneo. Esse mosquito pode, inclusive, não estar com o protozoário da leishmania e ser infectado a partir do reparto sanguíneo que ele realiza no hospedeiro infectado, né, no hospedeiro vertebrado. Além de macrófagos repletos de amastigotos, no sangue também há amastigotos livres que também podem ser absorvidos, sugados pelos flebotomídeos durante o reparto sanguíneo. Né? Uma vez que esses mosquitos façam a ingestão desses macrófagos, repletos em amastigoto, esses amastigotos seguirão para o intestino do mosquito, e lá eles vão retomar a forma promastigoto. Essa forma promastigoto
a formar mastigota vai se alongar, vai sintetizar o flagelo, vai diminuir a sua atividade metabólica voltada para a síntese de DNA e se instala no trato digestório, região anterior, média ou posterior, dependendo do subgênero. Uma vez colonizado esse tecido, eles entram mais uma vez em divisão celular, mas agora longitudinal, e à medida que eles fazem essa divisão longitudinal e compõem e vão ocupando o tecido do intestino, eles começam então um processo de migração para a glândula salivar. Então, após essa divisão aqui, o número de promastigotos produzidos no intestino do mosquito, também por divisão simples, porém divisão simples longitudinal, eles migram para a glândula salivar e vão ocupando essa glândula salivar. Quando aquele mosquito for realizar o reparto sanguíneo, mais uma vez, no outro vertebrado, essas formas promastigota metacíclicas, então, escorrem junto com a saliva e penetram na lesão da picada gerada pelo flebotomídeo e o ciclo vai se repetir. Essas formas da mastigota metacíclicas, né, que são regurgitadas, elas então são reconhecidas pelos macrófagos, são fagocitadas, e é importante a gente lembrar que temos algumas espécies bem distribuídas aqui no nosso território, né? O gênero Lutisomia e Flebótomo, Lutisomia no território brasileiro é o longipalpo, o mais comum, mas também temos o Elcomen, também ocorre em todo o Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro também. Bom, aqui tudo que foi dito para vocês, mas de uma forma mais didática. Aí a gente tem em amarelo o macrófago. Dentro do macrófago, essa vesícula comporta o primeiro amastigoto, o primeiro promastigoto foi engolfado e colocado dentro dessa vesícula, chamada de fagolisossomo. Aí, imediatamente, ele vai assumir a forma de amastigoto, onde vão se multiplicar, e essa membrana vai suportando as divisões celulares até que ela rompe e esses amastigotos vão invadir outros macrófagos, como a imagem chama atenção aqui para o rompimento, liberação de amastigotos e invasão dos amastigotos em outros macrófagos. Tá? Aqui é uma imagem só para chamar a atenção, né, da relação desse mosquito com as células do sistema fagocitário. Uma vez que o mosquito fez o repasse sanguíneo e fez a ingesta desta célula de macrófago com uma vesícula peritrófica ali, com uma membrana com a endomembrana, que forma o fagossomo rico em amastigoto, esse macrófago vai se romper dentro do intestino do lutisoma. Tá? Então, aqui dentro do intestino, essa membrana se romperá, as formas amastigota já assumem uma forma, né, promastigota, e vão se multiplicando aqui dentro e ocupando todo o trato digestório. Aqui seria o início do trato digestório, né, e aqui o final. Então, à medida que eles chegam no intestino, começa a transição para a forma de promastigoto, essa membrana se libera e eles vão ocupando toda a extensão do trato digestório. Então, ocupam por completo ou só a parte anterior, só a parte mediana, depende do gênero, Sisiane ou Leishmania. Isso é modulado, isso é controlado, isso é estimulado por outro hábito da fêmea. A fêmea precisa fazer a ingesta de sucos vegetais. Porque os sucos vegetais têm micronutrientes e nutrientes que são necessários em pequenas quantidades, que são nutrientes mais raros, como boro, zinco. Né? Então, elas fazem o repasto da seiva elaborada das plantas, leva consigo todos esses sucos vegetais que ajudam a modular essa colonização e essa multiplicação das formas
promastigota dentro do intestino do mosquito. Uma vez que eles colonizam todo o intestino, acontece então a migração. Uma vez que já colonizaram tudo isso aqui, eles vão agora retornar, né, ascender o trato digestório, o intestino, né, posterior, médio, anterior, e chegar até o tecido salivar, onde vão ficar aqui, ó, aglutinados, onde ficam aqui aglutinados até acessarem as glândulas salivares e poderem, então, sair pela probóscide durante o reparto sanguíneo. Tá? Então, essas formas promastigota metafília que são infecciosas. Então, é essa forma que é possível de causar infecção. Caso faça o reparto sanguíneo e escorram ainda a forma promastigota não ativa, né, que alguns autores chamam de paramastigota, ou formas amastigotas que venham a ser expelidas, né, regurgitadas. Junto com a saliva, não haverá infecção do hospedeiro vertebral. Tá bom? Todo esse processo vai durar aproximadamente 5 dias após a maturação, a divisão celular, a ocupação, a colonização de todo o trato digestório, uma vez que todas essas células já tenham se multiplicado, estejam prontas, essa migração vai acontecer no espaço de 5 a 3 dias. Tá? E qual é a interação, então, desse parasita com o hospedeiro? A primeira é que ele vai utilizar um sistema complemento. Ele tem ele apresenta um sistema de superfície, né, uma molécula presente na membrana, na superfície da membrana plasmática, que é conhecida como C3b. Essa molécula ela vai ser clivada. Esses pontos em laranja que a figura apresenta é para chamar a atenção da presença desse sistema complemento. Esse sistema complemento presente na membrana celular do protozoário, quando dentro do organismo do hospedeiro, ela vai clivar. Ao clivar, ela se torna IC3b. Né? A clivagem nada mais é do que a mudança na conformação da estrutura molecular com ligações químicas ou formando ou perdendo ligações químicas que são passíveis de que essa molécula seja compatível, ela se ligue a uma outra molécula na superfície do macrófago e a adesão possa acontecer, né? O reconhecimento e a adesão possa acontecer como se fosse um sistema chave-fechadura. Você tem uma molécula de um formato específico para uma outra com encaixe específico para essa molécula. Tá? Então, aqui a gente vê que os receptores desse sistema complemento estão na membrana, na superfície da membrana do macrófago. Aí sim, essa proteína, que é chamada de GP63, ela já clivada pode se correlacionar com o macrófago e aí ele faz o reconhecimento, a fixação e engolfa, coloca esse protozoário para dentro. Bom, aí a gente mostra a animação de como isso acontece. O macrófago, existe uma condição importante que o macrófago ele não elimina o parasita de dentro do fagossoma. E por que ele não faz isso? Porque essa lipofosfoglicina, ela vai atuar em mecanismos específicos, né? Ela vai impedir a tradução de alguns sinais de defesa, ela vai mobilizar o sistema bomba de cálcio, ela vai atuar na ativação das proteínas quinase C, então ela vai impedir que naturalmente a fisiologia celular do macrófago elimine e faça a digestão de todas as formas a mastigota dentro do seu fagossoma. Tá bom? Os diferentes tipos de leishmania vão trazer quadros clínicos diferentes. Então, a leishmania visceral, ou comumente Calazar, causada por leishmania do Navani, Fanto e também Chagas, vão ter características crônicas que são, começam um caso agudo e vão para um caso crônico, passando inclusive por fases assintomática e oligossintomática. Então, nós temos as características de febre irregular,
de longa duração, hepatosplenomegalia, linfoadenopatia, anemia com leucopenia, hipergamaglobulinemia, emagrecimento, edema, caqueta, apatia, que podem, num prazo de 2 anos, levar o indivíduo à morte. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro clínico desse calazar, vocês conseguem ver hepatosplenomegalia nos 2 indivíduos, as áreas estão chamadas a atenção, né, nas imagens do lado esquerdo, com uma fita, né, que chamou a atenção para a disposição dos órgãos, especificamente o fígado e o baço, com estão dilatados, que promovem, então, essa hipertrofia abdominal. Né? No outro indivíduo, essas áreas estão marcadas com uma... E nessa fase clínica, nós temos indivíduos que começam assintomáticos, caminham para pequenos sinais leves, como aquela febre que dura muito tempo, uma anemia, uma fraqueza, quadro oligossomático. Depois, uma fase mais aguda, de uma leucopenia, de uma hepatosplenomegalia mais visível, a vômitos, e depois caminha, obviamente, para uma fase mais crônica, com a megalia desses órgãos, a perda de função desses órgãos, um emagrecimento muito sério, a perda da função fisiológica e a morte. Do lado direito, você consegue ver o mapa do mundo e áreas que a forma clínica é muito comum, e olha, o Brasil e o Nordeste do Brasil é uma área de destaque, assim como uma faixa no continente africano e também no continente asiático, próximo da Índia, mais especificamente. Tá? Pensando um pouquinho nessa tegumentria de leishmania, de leishmaniose, a gente tem agora as formas que se apresentam na mucosa e na epiderme e derme. Então, sob a pele, a gente tem a forma cutânea, que vai ser uma infecção causada por leishmaniose trópica, major, etiópica, brasiliensis, guianense, chagas, Laistone. Essas, sobretudo no Brasil, elas causam uma formação de úlcera, chamada úlcera de Bauru, ou botão do Oriente, ou Oriental Stone. É uma úlcera muito típica, muito própria dessa atividade. É uma úlcera arredondada, a elíptica, ela tem bordas elevadas e rosas, um rosa muito claro, em volta avermelhado, e no seu interior um tecido está infeccionado, um tecido necrosado, vascularizado, então você, com secreção, com mucopolissacarídeo. Então, é muito particular a presença dessa úlcera. Essa úlcera pode se dar em qualquer área do corpo, normalmente é próximo ao local da picada. Então, se a picada acontecer no braço, possivelmente a lesão vai se desenvolver ali, próximo do lugar onde o mosquito fez a inserção da probose. Nas 3 imagens, vocês conseguem ver as úlceras descritas no início. No mapa apresenta aonde essa leishmaniose cutânea é muito comum, e observem, no Brasil ela é comum em todo o território, mais frequente no Nordeste, né? Frequente e intensa no Nordeste e menos e progressivamente no Norte e no Sul do Brasil. Existe a outra expressão, que é a leishmaniose mucocutânea, é aquela que vai para além da expressão patogênica no tecido mucoso, na epiderme, na derme, então isso é muito comum que ela aconteça na bochecha, nos lábios, no nariz, no palato quadrado, que é o da boca, no assoalho da boca e nas orelhas. Então, há a degradação do tecido epitelial e também do tecido cartilaginoso. As espécies que causam essa lesão é a Leishmania brasiliensis, guaianense mexicano, né, major e trópica, lá no continente africano. A expressão dessa doença traz consequências diferentes da expressão cutânea, né? Enquanto o indivíduo com a leishmania cutânea ele vai ter uma úlcera, né? Aquela ferida que precisa ser tratada, cuidada,
mas ele tem uma infecção que não lhe capacita ou não gera uma dificuldade em outras funções fisiológicas do indivíduo, diferente da mucocutânea. Dependendo do grau, o indivíduo vai ter a sua alimentação dificultada, né? A deglutição é dificultada porque o assoalho da boca está muito inflamado, está infeccionado ou mesmo já está necrosado. Pode ter dificuldade na respiração quando a cartilagem nasal é comprometida. Então, você tem dificuldade na respiração, no deglutir e, consequentemente, na fala. Isso gera, além, obviamente, da autoimagem do indivíduo, que é depreciada com a enfermidade. Então, não é estranho, nos casos de leishmania mucocutânea, o indivíduo ter problema de fala, respiração, quadros de indivíduos deprimidos em função do quadro que se estabelece. O mesmo se aplica quando isso se instala nas úlceras na bochecha ou mesmo no pavilhão auditivo. Aí a gente tem exemplo de um menino que vocês conseguem ver na região da boca, né? Aqui a infecção, já aqui com necrose na região nasal e uma outra necrose na região da bochecha. Isso pode causar lesões tão profundas que causem deformações no rosto do indivíduo e, obviamente, não é um fator de vulnerabilidade para quadros de depressão desses indivíduos. Aí a úlcera, no quadro mais crônico, né, prediz a convivência com esse protozoário por um período mais extenso. Então, você vê a extensão dessa úlcera, ela é grande, né, no membro do indivíduo. E temos uma outra forma, que é a leishmania cutânea difusa, aquela que não vai formar úlcera, mas ela vai formar nódulos, ela se concentra na derme, ela vai formar nódulos, esses nódulos normalmente são preenchidos, podem ser preenchidos por líquido ou por secreções mais densas, ela se dissemina por todo o corpo e ela está associada ao quadro de imunodeficiência do indivíduo ou um sistema imunológico deprimido, não funcional, isso pode estar ligado a doenças degenerativas, ou, perdão, a doenças genéticas, a doenças a, como câncer, como tumores e também a, a má nutrição. Muitos indivíduos, quando não têm uma nutrição adequada, não têm um sistema imune fortalecido, ele funciona de forma muito, como é que eu digo, de forma fragilizada, e isso permite uma vulnerabilidade e uma predisposição para o desenvolvimento da leishmania cutânea difusa. Bom, as espécies mais comuns que causam isso é a Leishmania pifanoia, amazonensis e a Etia. Atenção, dentistas nas áreas endêmicas, sobretudo aqui no Nordeste ou com alta frequência, é comum encontrarmos lesões que estão na bochecha, no palato quadrado, no assoalho da boca, entre os dentes, né? E, a princípio, é entendido como uma gengivite, como uma infecção fúngica ou bacteriana. Então, é preciso atenção no exame da, da região bucal, onde é possível identificar a presença da leishmaniose. Tá? Uma outra imagem que chama a atenção da gengiva, como ela está avermelhada e como os dentes também já estão enegrecidos, possivelmente uma degradação porcária associada à presença de leishmaniose. Bom, o diagnóstico de leishmaniose, a gente tem vários mecanismos, mas o objetivo é sempre reconhecer formas amaciosas. Então, seja o fluido sanguíneo, seja o fluido esplênico, seja da medula óssea, o objetivo é encontrar formas amaciosas para confirmar o diagnóstico. Pode ser feito também raspagem nos locais das úlceras, de maneira que a gente possa fazer uma análise
do tecido, ou mesmo manter uma costura e observar a forma a mastiputa ou forma. Ainda falando no diagnóstico, é necessário a gente elencar e reconhecer os sinais clínicos e associar esses sinais clínicos com os locais, né, com a epidemiologia. Porque a gente chama isso atenção. Existem outros agentes patogênicos e outras enfermidades que podem causar lesões semelhantes, né, ou sinais clínicos semelhantes, como a tuberculose do sangue, podem formar úlceras semelhantes à leishmania do sangue, como a hanseníase, que podem formar áreas avermelhadas, áreas que enfrentam sensibilização. Há também a presença de que podem causar ulceração, né? Neoplasma, alguns cânceres formam essas úlceras cutâneas ou mesmo nódulos ou bolhas que se assemelhem à leishmania mucodifusa, mucosa difusa. Então, é importante correlacionar sinais clínicos com a epidemiologia para que o diagnóstico seja o mais preciso possível. E no laboratório, a gente faz exame direto, esfregaço, né, corado com gesma ou lesma, exame histopatológico, cultura, inóculo em animais e até mesmo PCR, para a gente reconhecer as. Né? Uma forma também é utilizar o teste imunológico, que é o teste de Montenegro, que ele é um teste muito simples. Ele consiste em introduzir na pele do indivíduo uma, o protozoário atenuado numa solução salina, esperar a reação dessa pele por 24, 48, 72 horas. Espera-se que, se o indivíduo já seja previamente, já tenha tido previamente um contato com o protozoário, essa resposta vai ser muito grande. Então, o lugar aonde o soro com o protozoário atenuado foi introduzido, você vai ter uma reação muito, muito avermelhada, pode inclusive formar uma pequena bolha ou uma ferida. Se o indivíduo não foi previamente contaminado, não teve contato com o protozoário da leishmania, essa reação vai ser muito branda, muito leve, em alguns casos até imperceptível, apenas uma vermelhidão. E nesses dois casos é um teste rápido, caracterizado inclusive como teste ouro, padrão ouro, e ele pode usar um sistema muito simples. Houve reação, o indivíduo está com o protozoário, né, foi infectado, e não houve reação, não foi infectado. Tá bom? É uma reação imunológica. A gente pode fazer essa reação também no laboratório com sangue periférico, e a gente faz então uma reação de imunofluorescência indireta, né? A gente marca determinadas células com alguns antígenos, e esses antígenos são anticorpos. Esses anticorpos vão reagir à presença do antígeno na amostra de sangue. Podemos também fazer uma hemaglutinação indireta. A presença de determinados antígenos vão fazer com que os corpos estejam presentes no sangue, e a gente pode causar a aglutinação desses anticorpos, confirmando a presença do protozoário. Os sintomas da leishmaniose visceral, né, ao longo da nossa prática, da nossa apresentação, nós já falamos. O indivíduo tem uma febre baixa, ela é recorrente, ela vai e volta, né? Normalmente tem um envolvimento linfohepático, o indivíduo pode ter retenção de líquido, o fígado pode não funcionar corretamente, pode ter acúmulo de gordura, liberação do fígado, liberação de gordura nas fezes, má digestão, dores abdominais, né? Uma hepatosplenomegalia, uma dilatação do abdômen, uma fraqueza, uma apatia, uma disposição constante, e isso precisa ser observado dentro de um contexto epidemiológico. Né? Os exames parasitológicos mais comuns para demonstrar a presença desse parasita é o esfregaço
com material vindo da medula óssea, do fígado, do baço, né? Então pode fazer um aspirado disso, uma punção disso, e normalmente a gente tem uma amostra que é possível dar um diagnóstico seguro em 100% das amostras. Material de biópsia pode também ser feito, mas é menos eficiente. A gente tem, em média, 50%, né, de chance de diagnósticos precisos. Ainda falando de exames laboratoriais para leishmania visceral, a gente pode utilizar, recolher essas amostras na fase aguda, e fazendo isso, a gente tem de 80% a 90% dos casos positivos que são passíveis de serem identificados. Na fase subclínica, aquela que vai ficar oligossintomática, com sintomas esporádicos, né, que podem só ser correlacionados com mal-estar ou com algo que comeu e não caiu muito bem, ou mesmo assintomático, nos casos subclínicos, só 10% vão ser casos positivos, né? Só vão, dentre as amostras, a gente só consegue positivar cerca de 10%. Indivíduos que portam o HIV, é recomendado o exame de medula óssea, porque dão infecção cruzada, usam a identificação, então é interessante fazer com a amostra da medula óssea. O aspirado esplênico, qualquer situação, é material bom de ser observado, então, em todos os casos é possível diagnosticar o positivo para a presença da leishmania. Quando a gente pensa em sangue periférico, né, retirado das extremidades do corpo a partir de um vaso, a gente pode não ter uma amostra tão boa, porque a gente pode levar a porção do sangue que não contenha macrófagos que nele existam a mastigose. Então, por essa chance técnica de capturar uma amostra não positivada, a gente consegue, em média, com esse material, apenas positivar 30% das amostras analisadas. Ainda assim, a gente pode pegar a amostra de sangue, fazer uma cultura in vitro, né, e essa amostra pode ser ou de sangue ou aspirado, ou de biópsia, e aguardar o crescimento de forma pró-mastigose. Caso nenhum desses mecanismos seja possível a identificação, a gente pode utilizar ainda a inoculação em animais de laboratório, sobretudo hamster e camundongos, e de 2 a 4 semanas depois a gente vai observar expressões patológicas clínicas conferidas, com úlceras, na pata, no rabo, no focinho desses animais. É importante também fazer alguns desses testes em animais de laboratório para fazermos o mapeamento da cepa, né, daquele subgênero, reconhecermos para saber qual expressão ele está desenvolvendo, né, e ainda assim, se possível, fazer o xenodiagnóstico. Seria a busca ativa em áreas endêmicas dos leucozones, dos flebotomides, e fazer a coleta do material do intestino grosso, analisar a presença de formas pró-mastigosas ali estabelecidas. Testes imunológicos também são possíveis, então são testes sorológicos, né, em que a gente busca a presença do antígeno, né? A gente pode fazer reações de aglutinação direta, ou detectar na urina do vertebrado a presença de um antígeno, que é o RK39, que é eliminado junto com a secreção na filtração glomerular, e por fim ainda pode fazer a pesquisa, né, o mapeamento do DNA dessas formas de leishmania, para a identificação da espécie ou do subgênero por meio da reação em cadeia de polimerase da TCE. Qual é o tratamento dado, então, à leishmaniose? De uma forma geral, vão ser usados antimoniais pentavalentes, que são antimoniato meglumine, chamado de tártaro emético. A gente via isso muito em farmácia. Hoje a gente
já não vê tão disponível esse medicamento. Antigamente ele era apresentado até em forma de pó, que era colocado sobre as úlceras, tá? Vão ser associados a esses antimoniais também outros antibióticos, porque a úlcera causa a degradação do tecido, a destruição tisular, necrose e, obviamente, fungos e bactérias que estabelecem ali causam infecções secundárias. Então, pentamidinas, anfotercinas B, diaminas aromáticas, alopurinol, são todos medicamentos que vão ser associados para o controle das infecções dessas úlceras ou mesmo desses nódulos causados pela presença do protozoário, né? Normalmente, o prognóstico para o tratamento, sobretudo, os dados são bem elucidados para a leishmaniose visceral. Em pacientes não tratados, a mortalidade vai chegar até 85% entre as crianças e até 90% nos adultos. Lembrando que, para a leishmaniose visceral, ou mesmo a cutânea, esses medicamentos podem ser utilizados via oral e via tópica, para o caso da leishmania cutânea, com o objetivo de cessar a extensão das úlceras que ali se desenvolvem. Como é que a gente faz o controle dessa doença? É o que nós já conhecemos, é a eliminação ou controle do vetor, e a gente só vai fazer o controle do vetor quando a gente mantém o ambiente equilibrado, quando a gente mantém a vegetação preservada, quando a gente não acumula lixo no entorno das nossas casas. Isso a gente precisa observar tanto na área rural quanto na área urbana, né? As casas que estão próximas dos ecótopos florestais, a gente precisa manter esses ecótopos equilibrados, então preservar aquela vegetação, manter as espécies silvestres ali contidas, porque o reparto sanguíneo dos mosquitos vai se concentrar no reparto de sagum, de onça, de suarana, de tatus, então dos animais silvestres, e ele não tem a necessidade, né, de procurar o alimento nas áreas urbanas ou mesmo nas construções antrópicas em áreas rurais, ter um controle desse desmatamento em torno dos povoados, porque isso pode fazer com que os mosquitos se espalhem mais rapidamente naquelas áreas, né? E dentro dos domicílios, algumas posturas são importantes, como a telagem das janelas, das portas, né? De casa, uso de mosquiteiro, uso de spray repelente e, obviamente, tratamento do doente. Como é uma doença, né? Tem quadros clínicos que perduram por anos, esse indivíduo pode também ter fonte de infecção para outros. Ele é reservatório, né? Então, precisa tratar o doente, porque um indivíduo doente em casa com leishmaniose, ele pode facilmente servir de reparto para o mosquito e esse mosquito contaminar outros membros da sua família. Quanto antes o diagnóstico for feito melhor, isso também se aplica aos animais domésticos. Todas as expressões clínicas, né, das ulcerações que acontecem na pele, do vertebrado, vai acontecer também nos nossos animais domésticos, principalmente cães e gatos, mas na zona rural também pode estar presente em equinos, pode também estar presente em caprinos. Então, precisamos cuidar dos nossos animais domésticos. Bom, só para que a gente tenha noção, aí a gente tem o mesmo ciclo, só que representado no cachorro, sobretudo atenção para os gatos e os animais de rua. Os sinais clínicos para esses animais são a alopécia, então os pelos vão cair na área em que o protozoário vai se infectando. À medida que essa epiderme vai sendo degradada e a infecção vai se propagando, os pelos vão caindo. As áreas que inicialmente perdem os pelos são os focinhos, o focinho em torno dos olhos e na orelha. Também nessas áreas, logo em seguida, a perda do pelo acontece a erupção de pequenos caroços, e desses caroços vão abrir as úlceras dispostas na ponta da orelha, ponta do focinho, em torno dos olhos e cauda. Esse animal vai ficando muito apático, né? Então ele vai emagrecendo,
as linhas crescem muito, chama a atenção para o animal que está muito prostrado, unha muito grande, ainda não tem uma úlcera, mas está perdendo algum pelo, está com alopecia, é interessante levar ao veterinário. E vendo um animal nesse quadro na rua, é importante acionar a zoonose, a equipe de zoonose, para que recolha esse animal, faça tratamento quando possível, ou mesmo a eutanásia, caso não seja possível a cura desse animal. Então, gente, nossa aula fica por aqui. Vamos nos encontrar para discutirmos esse conteúdo e até a próxima.